Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, né? Eu me chamo Guilherme Pires e eu sou estudante de licenciatura da computação na instituição da Unilago. E hoje eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês, esse podcast, né? Em prol da minha atividade que é sobre educação à distância, né? E para tratar desse assunto, eu trouxe um convidado aqui muito especial. Vou dizer algumas características dele aqui para vocês entenderem que o homem é bom. Nosso convidado de hoje é medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática, aprovado em mais de 4 universidades do mesmo ano, técnico em informática, é estudante de e desenvolvimento de sistema na Unifor e é programador. Atualmente trabalha na Futura Produções. Venha pra cá, Arthur Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite, que pra mim, né? Não sei que hora vocês estão estar assistindo, mas, rapaz, eu tô risonho aqui porque o cabo fica até encabulado, viu, depois da apresentação dessa. Mas, Que isso, cara. tô muito feliz de estar aqui podendo ajudar no podcast, né? Na atividade da faculdade do meu grande amigo aí. Que isso, cara. A honra é toda minha. E para começar aqui nosso programa de hoje, eu elaborei aqui algumas perguntas para ele tentar me ajudar aqui nesse assunto, dissertar para vocês. Arthur Bruno, quais são as principais habilidades que os trabalhadores precisam ter para ter sucesso no ambiente de trabalho à distância? Então, cara, essa pergunta aí, na verdade, ela, primeiramente, né, que a gente precisa entender que uma pessoa que trabalha presencial, ela vai ter ali características muito comuns a uma pessoa que trabalha à distância, né? Entre elas, a gente pode citar, por exemplo, a proatividade, né? E a capacidade de resolver problemas. Isso é, acredito que é algo comum em toda profissão, né? Não tem erro. É porque se a É, pessoa realmente. não consegue resolver ali um problema, ela não está totalmente apta a trabalhar, né? Mas isso é algo que a gente vai aperfeiçoando. Mas quando a gente trata do ambiente à distância, né? Na minha cabeça, a primeira habilidade que vem é o foco, é a concentração, porque Verdade. é muito Disciplina, diferente né? isso. É muito diferente da gente estar ali no ambiente presencial, onde a gente está sendo lembrado diariamente, né? Boa parte do dia, onde a gente olha ao nosso redor e tem várias pessoas trabalhando também, e acaba que é muito mais difícil perder o foco em um ambiente desse, né? Um ambiente que é propício ao trabalho, né? Mas quando a gente fala do ambiente à distância, a gente tem que levar em consideração fatores externos, né? Por exemplo, qualquer barulho que aconteça, né? Alguém que lhe chama vai acabar atrapalhando. Então, acredito que a concentração, o foco, é a principal habilidade que uma pessoa à distância, né, que trabalha à distância, tem que ter, né? Realmente, às vezes tem ali a mãezinha, né? O irmãozinho É, perturbando. sempre tem algum imprevisto que acontece, aí você tem que avisar. É assim É, mesmo. mano, muito complicado. E a segunda pergunta aqui: como a tecnologia tem mudado a forma como trabalhamos e nos comunicamos? Você aí que todo Tá? dia, né? Essa pergunta, ela é até aí é algo que a gente não precisa nem falar muito, né, que a gente vive. Mas se eu fosse pegar aqui para ter um trecho para falar, né, como a tecnologia tem mudado a nossa forma de se comunicar, né? Ela mudou drasticamente porque a partir dela surgiu a ideia de que a gente não precisa estar conectado presencialmente, a gente não precisa estar em lugar presencialmente para ver ali uma comunicação, estabelecer um relacionamento com alguém. É, Quando iniciou a pandemia, né, a gente viu que lojas precisaram ser fechadas e aí as pessoas tiveram que se adaptar da forma que melhor Tudo convém novo, a né? Um elas. ambiente tudo novo. Isso. Era um ambiente totalmente novo e com isso elas tiveram que aprender a como lidar com o ambiente à distância, né, como trabalhar e como se comunicar de uma forma que não fosse presencial, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, até nesse podcast que acontece por meio da internet, né? A gente vê que rapidamente surgiram milhares de tecnologias ou até mesmo tecnologias que a gente já achava
que estava meio defasada, surgiram aí e mostraram que não, né? Que na verdade a gente pode sempre estar utilizando essas tecnologias a nosso favor, que foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, né? Na época da pandemia, eu ainda estava estudando na escola profissionalizante. Então, a gente viu ali, passou mais de um ano Foi tudo uma estudando dessa adaptação, né, forma. até Isso a gente chegar. a primeira semana ali, a gente já percebeu que, apesar de que não fosse algo tão bom como era presencialmente, mas que era algo que realmente era adaptável, né? E com o tempo a gente foi pegando costume e aqui, o mesmo lance que eu falei na pergunta anterior, né? É muito da disciplina, porque trabalhar à distância requer muito disso, porque a pessoa, qualquer coisinha perde o foco, qualquer coisinha perde a disciplina Aquele e dia, né, que você acorda, não tá com às vontade, vezes você acorda preguiça. aí. Porque no decorrer do dia, né, a gente vai ali no ambiente presencial e vai vivendo várias coisas que a gente, de uma forma, acaba ficando elétrico, né? Mas aqui você olha no ambiente à distância, você está em casa, você olha para o lado, tem a sua cama, dá aquela vontade de dar uma descansada, de É separar. Não, verdade. vamos parar por aqui. É como Mas falaram, né? realmente mudou muito. Procrastinação, eu entendo. Procrastinação também é algo muito complicado, né? Não vou mentir que Realmente. às vezes a gente dá aquela procrastinada porque a gente também dá de ferro, né? Às Mas vezes, o, né? o bom é saber controlar isso, né? Esse é É, o verdade. equilíbrio entre as coisas. Tem que ter aquele equilíbrio. Então, a terceira pergunta é: quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar em casa? Vantagens e desvantagens. Tá. Vantagem é ser em É, casa, né? a vantagem é sair em casa, né? Você não ter que gastar ali todo dia, por exemplo, né? Alguém que trabalha longe, ou trabalha em outra cidade, ter que gastar ali com transporte, alimentação, né? Essa é uma das vantagens, porque você tem a comida em casa, né? Você não precisa se deslocar. É até a melhoria da qualidade de vida mesmo, porque muitas vezes você tem que acordar cedo e você não consegue também dormir cedo. Então você vai ali, dorme meia-noite para acordar às 5 horas da manhã para você pegar um ônibus e ir até o seu trabalho, até o lugar onde você É estuda. muito É complicado. extremamente desgastante, né? E com o trabalho em casa, com home office, a gente anula toda essa possibilidade, né? A gente acorda ali Anula todo esse estresse, né? 30 minutinhos antes de iniciar o trabalho, tá ali ainda de pijama, Vai já só vamos aquela blusa por trabalhar, né? cima, né? É isso. Com aquela Eu bermuda entendo. ainda, coloca só uma blusa mais formal por cima e vai trabalhar, né? Finge que tá tudo bem. E entre as Realmente. desvantagens, eu acredito que como eu falei desde o início, que é a questão da disciplina. E também, além disso, né, algo que veio na cabeça agora, outra desvantagem é a limitação da comunicação que você vai ter com os seus próprios colegas de trabalho, né? Porque no Não tem mundo de aquele hoje, calor, né? Humano. no mundo de hoje a gente vive muito do network, né? Então, o aprimoramento pessoal e profissional também é muito interessante. E a gente vive em sociedade, então não dá para se aprimorar tanto pessoalmente como profissionalmente sem estar em contato com outras pessoas. Então, uma das desvantagens de trabalhar ou estudar EAD é exatamente essa, porque você acaba que perde muitos vínculos que presencialmente você teria, né? Então, acredito que isso também é um ponto muito negativo, mas que para isso também a gente não fique pensando isso só como um problema, mas como um desafio também, né? Porque assim como existem os problemas, existem as soluções, né? E não existe somente uma solução para cada problema. Então, mesmo no ambiente AD, a gente pode pensar em formas de melhorar esses vínculos, né? De melhor aproximar as pessoas sem deslocá-las da sua casa, né? É muito importante isso também. E, Arthur, pegando esse gancho, né, que você falou que algumas vantagens são você ficar ali em casa, a vantagem é sobre disciplina, que você precisa ter, estar ali todo dia, motivado. Pegando esse gancho, tu, como você consegue manter essa motivação, né? Todos os dias, vou aqui trabalhar. Como você consegue? Rapaz, muita gente não falaria isso,
Mas a maior motivação é você ver o salário no final do mês. Realmente, é uma Mas boa motivação. tirando essa parte, motivação, eu acredito que para mim o que funciona muito, para mim motivar, aumentar a minha produtividade, é um pouquinho antes de você trabalhar ali, por exemplo, eu gosto muito de, é muito pessoal, né? Então, eu, por exemplo, antes de trabalhar, eu gosto muito de arrumar o meu ambiente de trabalho. Então, eu vou ali, deixo tudo direitinho, arrumadinho, eu não deixo nada sujo, sempre dou uma limpada, uma organizada, porque aí você olha ao seu redor e você, meio que a satisfação em você aspira. Você vê que, nossa, eu tô seguindo um ambiente tão legal, eu estou seguindo um local, eu estou conseguindo fazer o meu próprio local de trabalho tão legal, tão mais limpo, tão mais organizado, e isso, é, pelo menos para mim, aumenta muito minha produtividade. Outra coisa também é a questão da música. Eu gosto muito de trabalhar ouvindo música. Ah, Então, realmente. cada um tem seus gostos, né? Eu gosto muito de escutar um lo-fi às vezes, aquelas musiquinhas, você bota baixinho Relaxa, né? ali, Você fica fica relaxado, às vezes uma tranquilo. música clássica, né? Mas isso varia muito, né? Mas pra mim, o que funciona muito é isso mesmo. E além disso, como eu já falei, né? Ver o salário no final do mês é o master, né? A produtividade aí vai a mil. Realmente. A maior motivação, assim, é que você tá se esforçando, e se esforçando, se esforçando, e no final do mês você é recompensado, né? Então, E você espera realmente, que daqui a um tempo o seu salário aumente, né? Aí você vê mesmo que a sua produtividade aumenta junto com o seu salário. pronto. E Arthur, pra gente acabar aqui essa nossa conversa, eu tenho aqui uma pergunta surpresa para você. Na sua opinião, quais são as tendências futuras do trabalho à distância e como podemos nos preparar para elas? Juntando já o que você falou sobre o ambiente de trabalho e tudo mais. Olha, realmente essa pergunta em si, é, ela me pegou. Mas tendências para o futuro, né, para o trabalho. A gente vê muito aí crescendo questão dos e-commerce, por exemplo. Então, eu acredito que muitas das lojas, né, isso falando de tendências, muitas das lojas que hoje são físicas e que hoje são ali estabelecimentos, né, comerciais pequenos, de Já alguns estão metros ficando para quadrados. trás, né? Estão ficando Isso, algo mais antigo. exatamente. Eles estão sendo substituídos até por e-commerce mesmo, né? Não tem mais aquela questão de ter que pagar aluguel todo mês, né? E ter que se deslocar também. A sua empresa E mesmo, está né? ficando para Como, trás, né? aham, a sua empresa mesmo No- não é algo físico, né? isso. Tudo Novas remoto. estratégias estão surgindo também, né? Porque, por exemplo, além do gasto, né, no caso do e-commerce, além do gasto com aluguel, você teria o gasto com distribuidora, por exemplo. E hoje o que a gente vê que está surgindo muito é a venda sobre demanda, né? Então, os produtos ali que antigamente eram físicos e que você ia na lojinha, pegava, pagava e saía, hoje é muito pela internet. Então, alguém faz uma parceria com uma distribuidora e sem precisar necessariamente estar tendo um caminhão direto ali no seu estabelecimento, você já pede e já manda diretamente para o endereço dessa pessoa. E eu acredito que o mercado, eu não acredito nem que ele vai se direcionar, ele já está direcionado para o EAD. Já Não é está em algo evolução, né? isso, já não é o futuro, já é o presente mesmo. Está Não é a, vivendo a o gente futuro, no caso, né? vive, a gente já vive isso. Não é algo que a gente tem, por exemplo, que deixar de lado, né? Porque o destaque mesmo está quando a gente se antecipa das novas tendências que possam surgir. Então, apostar no EAD é o que a gente vem vendo muito aí, né? É, os, é, Recentemente surgiu até a tendência do metaverso, que era até uma das formas de suprir a necessidade que eu tinha falado sobre os vínculos, né? Não vingou muito, né? Mas é só para a gente ter uma ideia de como o EAD ele está realmente se revolucionando a cada dia, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode esperar que muitas coisas boas de tendências vão aparecer aí no mercado, tanto de trabalho como de estudos.
e tudo mais. É, pegando um pouco sobre o que você disse, né? Teoricamente, a gente já está na quinta geração do EAD, mas muitos especialistas já dizem que a gente está na sexta. E até pelo caso de você estar conseguir estudando, fazendo como eu faço, eu estou fazendo uma faculdade em EAD, cara, tipo, isso há alguns anos, uns 10 anos atrás, era quase impossível, né? Sim, Alguém pensar que isso seria capaz, então realmente eu concordo com você nesses aspectos. também é o meu caso, né? Por exemplo, se tudo hoje em dia fosse de modo presencial, eu não conseguiria nem trabalhar e E nem estudar, né? possivelmente eu poderia estudar, porque a minha empresa fica localizada em São Paulo, então não teria como eu deslocar aqui no interior do Ceará para São Paulo. Mas seria muito desgastante também, já que o meu curso presencial só tem somente à noite, então eu teria, por exemplo, que sair daqui 3 horas da tarde da minha cidade para chegar em Fortaleza num trânsito terrível, 6 horas da noite, ficar lá até as 10, chegar na minha casa aqui 1 hora da manhã, por exemplo, né? Então, no EAD, eu tanto posso trabalhar numa empresa que está localizada quilômetros, milhares de quilômetros da minha casa, tanto como eu posso estudar e evitar todo desgaste, até a possibilidade, por exemplo, de ser roubado indo ao caminho da faculdade, todos esses perigos e inseguranças que a gente pode enfrentar, né? Porque o trânsito em si também é algo muito incerto, né? Então a gente nunca sabe o Exatamente. que vem nos esperar. Realmente, verdade. Isso aí tenho que concordar com você. Então, o EAD veio para trazer essa evolução de tudo, de tecnologia, segurança, você ter ali menos gasto, né? Então, Isso, veio para realmente ajudar eu, você e mais milhares de pessoas. exatamente. Então, 17 minutos de vídeo. Venho aqui agradecer, Arthur Bruno, você Eu ter que se agradeço por ter disponibilizado aí, cara, convidado. seu tempo. Que é E é isso. isso. Também agradecer o pessoal que ficou nos assistindo até agora. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Valeu, Valeu, Arthur. gente. Valeu, valeu.